Como você vai calcular o preço de venda? E eu vejo muitos vídeos fazendo várias confusões com margem de lucro, margem de contribuição. Esses conceitos, eles são fundamentais para você saber precificar de forma correta. Eu vou mostrar uma planilha para vocês, ela vai estar disponível para download e a minha ideia é mostrar como eu faço aqui na minha empresa para que você também faça da forma certa na sua empresa. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio da VegPet, que é uma empresa de produto saudável e ecológico para os pets, e a gente tem também uma marca de ração vegana que está aqui atrás de mim, que é a ração da Bicho Green. Eu opero esse negócio já há 8 anos e aqui no canal do E-Commerce eu mostro para vocês aquilo que eu faço no meu dia a dia, funciona no meu negócio para você aplicar no seu negócio. Olha só, fiz uma planilha detalhada para vocês de como calcular o preço de venda. A gente vai passar por alguns conceitos bem rápidos, a ideia não é ser um vídeo teórico, a gente vai ter um exemplo de demonstrativo de resultado para você usar no seu negócio, a gente vai ter um simulador de como trabalhar essa precificação para que você, na hora que for definir o preço de venda, acerte e saiba o que você está fazendo. A gente vai fazer uma prova real e eu vou ensinar para vocês de uma vez por todas o que é o tal do ponto de equilíbrio, o que é o payback e como que tudo isso vai amarrar na hora que você estiver criando a sua estratégia de precificação. Essa planilha aqui, ela está disponível para você realizar o download, o link está aqui na descrição e se você gostar desse vídeo, faz a inscrição, compartilha, porque esse conteúdo nem em curso pago a gente tem. Divulga para alguém o canal do E-Commerce e juntos eu quero uma comunidade de pessoas que fazem acontecer. Bora lá! Como calcular preço de venda? A primeira etapa que eu acho fundamental é a distinção entre custo e despesa. Custo, eles estão relacionados com a venda de algum produto, ou o preparo, ou a industrialização. Então, custo, ele gera receita para o seu negócio. Já a despesa, ela está relacionada com gastos gerais. Ele não está diretamente ligado à produção de algum produto. Ela não gera receita. Então, olha aqui nessa figura o exemplo. O custo é matéria-prima, energia elétrica para fazer a fabricação, salário dos funcionários, a depreciação. E o que é despesa? Material de escritório, energia elétrica da administração, salário da contabilidade, depreciação dos equipamentos, marketing. Então, percebe que existe essa distinção. Quando a gente estiver falando de empresas de comércio, a gente usa o CMV, que é o custo de mercadoria vendida. Então, quando a gente abordar nesse exemplo o CMV, você já sabe que a gente está falando do custo da mercadoria vendida. E eu quero trazer para nós uma simplificação, porque a ideia aqui não é formar contadores. A ideia é que você saia desse vídeo sabendo exatamente como precificar os seus produtos. Então, a visão contábil, ela tem regras e elas têm definições comuns para efeitos comparativos. Então, por exemplo, alguns instrumentos contábeis, um balanço, um DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, eles podem estar em regime de caixa ou regime de competência. Então, qual que é o meu objetivo? Ajudar vocês a simplificar a visão. Eu não trarei a visão contábil, eu trarei uma visão gerencial. Falado nisso, o que a gente vai usar como termo? Gastos variáveis. Então, quando você ouvir custo variável, despesa variável, a gente vai resumir e vai usar gasto variável. E por que ele tem esse nome? Ele varia conforme as suas vendas. Vamos dar uma olhadinha nesses gastos variáveis. Os impostos, o frete, a embalagem para você preparar o seu pedido, o meio de pagamento, se é aquelas maquininhas que você passa o cartão, ou se for online transacionado, você também tem um gateway de pagamento, o custo da mercadoria vendida. Percebe aqui? Não importa se você vendeu 1 unidade ou você vendeu 1000 unidades, você sempre tem esses gastos variáveis e a gente usa eles em formato de percentual para ficar mais fácil o nosso exercício. Passado pelos variáveis, vamos olhar o que são os gastos fixos. De novo, eu não estou usando nem custo nem despesa, eu estou usando gastos fixos. Como o próprio nome diz, eles não variam de acordo com as vendas.
Então imagina que você tenha um Prolabore, que eu vou explicar a diferença de distribuição de lucro e Prolabore. Imagina, para simplificar também, Prolabore é o salário do sócio que trabalha na operação. Ferramentas como ERP, plataforma, e-mail marketing, o domínio que você vai pagar, a hospedagem do seu site. Esses gastos, não importa se você vendeu ou você não vendeu, você vai ter que pagar todos os meses. Aluguel, água, luz, internet, contabilidade, advogado, colaboradores, materiais para escritório. Vocês entenderam então a distinção. Isso é muito importante do que é variável e do que é fixo. Outros gastos. Marketing digital, ele pode estar como fixo ou ele pode estar como variável. Então vai depender muito da sua forma de querer disponibilizar os dados para a sua análise de gestão. Eu não vou cravar aqui como você vai fazer na sua operação. Roubo de mercadorias, devoluções, quem trabalha com moda, acessórios ou, em geral, qualquer empresa que trabalha online, o cliente tem 7 dias para fazer a devolução. Você vai ser eventualmente processado. Eu coloquei o fulfillment, que ele é uma empresa que realiza a separação dos pedidos, o preparo, uma eventual licença de maternidade de um dos seus colaboradores, um afastamento eleitoral que pode acontecer na sua operação, o seu colaborador trabalhou na eleição e aí ele ganhou o dobro de dias de folga. Tudo isso, no mundo ideal, tem que estar precificado na sua planilha de gerência, na sua planilha, na sua visão gerencial do demonstrativo de resultado. Você vai definir essa linha e aí você vai colocar lá todos esses gastos fixos. Até aqui tranquilo? Vamos então entrar agora no detalhe de como que você vai calcular o preço de venda dos seus produtos. Vocês precisam saber isso antes, porque senão é uma confusão só. Existe o demonstrativo gerencial, que ele é composto pelo faturamento, pelos gastos variáveis, pela margem de contribuição, e eu vou explicar o que ela significa, os gastos fixos, existe um lucro operacional, existe os gastos financeiros e existe o lucro líquido. E aí aqui tem a chamada. Vamos dar uma olhada na aba para ver como que esse exemplo ele funciona na prática. A ideia aqui não é sobrecarregar vocês de informação. Eu trouxe um compilado que cada assunto desse daria um vídeo só explicando sobre esse tema. Então, assiste esse vídeo até o final, depois volta nas partes que você precisar revisitar os conceitos. A planilha está na descrição para você fazer o download. Consome esse conteúdo aos poucos que eu tenho certeza que você não vai errar a mão na hora de precificar os seus produtos. Voltando aqui, vamos ver então a aba do DRE. Eu demorei muito tempo para fazer essa construção. Existe duas formas de analisar esses dados. Existe essa visão mais vertical com os percentuais logo abaixo do custo para você poder analisar ao longo do tempo, ou esses percentuais numa coluna ao lado imediatamente da linha ali da categoria, para que também você consiga ver um a um ao longo dos meses. E aí vai dar preferência de gestão de cada um. Simplesmente nesse exemplo, vamos supor que você faturou, você vendeu 50 mil reais. Seus impostos aqui, você é Simples Nacional, está na casa de 6%, você pagou esse valor, R$ 3.215 reais de impostos. Lembra dos gastos variáveis totais? Aqui ele está somando o meio de pagamento, que você pagou 3%, o frete, que você absorveu 10%, porque você quer dar uma opção de frete grátis para determinada região. Isso existe um custo para você, né? Um gasto para você, variável no caso, 10%. A embalagem, todas as vendas que você comercializa online vai ter um percentual de embalagem e o custo da mercadoria vendida também vai estar aqui em percentual. O que isso traz para nós? A margem de contribuição. Então, o que é a margem de contribuição? É o valor faturado menos o valor dos impostos e também de todos esses gastos variáveis. Tem gente que coloca o imposto dentro do gasto variável, não tem problema nenhum. Eu gosto de separar, porque numa visão que você possa isolar essa sua regra tributária, você pode mais futuramente ser lucro real, presumido, é interessante para você fazer simulações. Por que ela chama margem de contribuição? Eles contribuem com a sua operação para você pagar esses gastos fixos. Então imagine que tenha duas empresas. Uma empresa
trabalha com a margem de contribuição de 30% e a outra empresa também trabalha com a mesma margem de contribuição de 30%. No nosso exemplo, vamos supor que uma tenha um gasto fixo de R$10.000 e a outra tenha um gasto fixo de R$12.000. O que isso significa? Que a segunda empresa ela é mais ineficiente em relação à primeira, ou a primeira empresa é mais eficiente que a segunda. Por isso que é importante você ter essa visão de margem de contribuição, porque o seu gasto fixo é a ineficiência do seu projeto. Então vamos colocar aqui alguns exemplos. Eu coloquei bem detalhado para que depois você faça esse exercício, baixe a planilha para colocar os seus gastos. Eu não tenho como saber. E aí você pode ir agrupando eles nessas categorias. Eu simplifiquei o raciocínio, coloquei 10 mil, então 20% desse gasto fixo, né? R$10.000 corresponde a 20% do meu gasto fixo. Da onde está vindo essa conta? Em relação ao faturamento total. Depois que você descontar esses gastos fixos, a gente fala que é o lucro operacional. Então, a sua operação de venda de algum produto, de manufatura, de prestação de algum serviço, gerou um resultado financeiro, no nosso caso, de 9%. Por que eu fiz dessa forma separada? Porque você pode estar levemente alavancado, você pode ter pegado um empréstimo para tentar tirar o teu projeto do papel e também é importante para o gestor ver essa visão financeira, porque talvez se você vender a sua empresa, a empresa que estiver assumindo o seu negócio, ela não tenha a necessidade de pegar um empréstimo no banco, ela tem a caixa suficiente para bancar o dia a dia dela. Então, por isso que eu fiz a separação. Depois, a gente faz a dedução, então, do nosso lucro operacional das despesas financeiras e aí a gente vai chegar aqui no nosso lucro líquido. Eu até brinquei aqui, dinheiro no bolso. Efetivamente, é o valor que sobrou como um resultado na sua empresa. Eu coloquei também o EBITDA, e aí eu coloquei aqui, ó, ele significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ou lucro antes do juro, imposto, depreciação e amortização. Por que ele é importante? Quando você estiver aumentando a sua operação, investidores que potencialmente comprarão o seu negócio, eles querem ver o resultado antes de imposto, depreciação, amortização e as despesas financeiras. Justamente porque aquela operação pode ter a competência de assumir a sua e não ter nada desses gastos variáveis, porque ela pode ter alguma outra regra de tributação, alguma outra forma de alavancagem, e aí normalmente para você fazer, aqui é só por curiosidade, você faz um múltiplo do seu EBITDA no ano para chegar no valuation, que é o valor que a sua empresa vale a mercado. Legal até aqui? Então olha, tá aí para vocês um exemplo completo de DRE, a gente vai voltar aqui só para passar rapidamente entre a diferença entre Prolabore e distribuição de lucro. E eu estou passando isso porque daqui a pouco a gente vai entrar no simulador de precificação e a gente precisa saber o que é o CMV, o que são os gastos variáveis, os gastos fixos, o lucro desejado, para a gente conseguir formatar o markup e aí saber como precificar os nossos produtos de forma correta. Diferença entre Prolabore e distribuição de lucro. O Prolabore é o salário do sócio que trabalha na operação. Qual é o valor que eu devo colocar como meu Prolabore? Aquele que você pagaria alguém para desempenhar a mesma função que você está fazendo na sua empresa. Então, alguém no mercado para fazer o que você faz no seu negócio, quanto que você paga para essa pessoa? Ah, ninguém faria tudo o que eu faço por esse valor. Sinto muito, você é pequeno, né? Você está com uma empresa de um tamanho pequeno ainda e é provavelmente o gargalo do seu negócio. Então, atenção para suas margens, seus custos e seu modelo de negócio. Eu ganho muito mais do que o mercado está pagando. Ou, sabe como é, né? É complicado. É um parente seu que já está na operação. Então, demite o parente, porque se você estiver pagando mais para aquela pessoa porque você conhece, é amigo, é familiar, só pelo fato dessa ligação que vocês têm de relação, de parentesco, tá errado. Você precisa ver quanto que o mercado pagaria para aquela pessoa desempenhar a função. E como que você pode melhorar essas questões todas de operação, de gestão? Eu tenho um vídeo que eu também vou deixar aqui na descrição, falando sobre processo, procedimento e regra. Aqui está falando o Trello como uma ferramenta de gestão, mas aqui vão ter vários conceitos para vocês verem depois. Fechado até aqui? Agora a gente vai entrar num conceito de margem, que é muito importante na hora de você aprender a como calcular o preço de venda. A margem, ela pode ser a líquida, a bruta, a de contribuição, pode ser a margem de lucro líquido. Então tem um monte de gente falando um monte de coisa por aí.
e é importante que você saiba exatamente do que você está falando na hora de precificar. Então eu trouxe aqui um conceito que é muito equivocado, que eu vejo direto, seja nas aulas que eu dei na FIAP, ou seja nas mentorias que eu dava na época de startup. A galera sempre trazia esse tipo de referência. Olha, paguei R$100 num produto e eu vendo por 200, eu tenho 100% de lucro. Quando uma pessoa fala isso, ela desconhece vários conceitos importantes, porque imagina que você venda por R$200 o produto. Só de imposto, frete, logística e embalagem, que são os gastos variáveis, você vai pagar em cima dos 200. Fora isso, imagina, você vai ter que pagar a mercadoria vendida. Então aqui, ó, você vai pagar esses R$100 e ainda vai ter que pagar todos esses variáveis e vai sobrar uma margem muito inferior para pagar os seus gastos fixos. Então eu coloquei aqui, ó, cuidado quando você estiver na mesa com o vendedor ou perdido por aí na internet em vídeos aleatórios, que a chance de você cair num conceito errado é muito grande. E agora a gente vai olhar a planilha de precificação. E se você ficou com alguma dúvida que eu não respondi durante esse vídeo, coloca aqui nos comentários ou me chama lá no direct do Instagram, que eu tento te ajudar a você a precificar um cenário próprio pro seu negócio. Vamos ver lá como é que você vai fazer a simulação da precificação. Quando a gente entrar aqui nessa tabela, olha só, tem um exemplo. Imagina que você tem um produto A, produto B, produto C, produto D, produto E. Você só vai simplesmente substituir os valores que você paga com o seu fornecedor por esses produtos. Gastos variáveis. Lembra lá no exemplo do DRE? Quais são? É o meio de pagamento, é o frete, a embalagem. O CMV ele não vai entrar porque ele vai ter uma linha própria, que já está ali em cima, que é o preço do produto que você está pagando. E os impostos. A soma aqui deu 21%. Vamos lá ver? 21%. Quanto que são os meus gastos fixos? Volta lá, você vai ter aqui os seus gastos fixos, 20%. E aí você vai preencher 20%. Qual é o lucro desejado? Eu quero uma margem de lucro líquida, dinheiro no bolso, de 10%. A fórmula do markup é 100% dividido por, abre parênteses, 100%, menos a soma de todas essas margens. Ele vai trazer um multiplicador, que quando você multiplica pelo valor de custo do seu produto, ele vai te trazer o preço de venda. No mundo ideal, você vai fazer exatamente essa conta e esse preço vai estar maravilhoso para vocês. E aí eu coloquei uma linha aqui que os mais atentos já leram. Ai meu Deus, o concorrente vende por 70 no Mercado Livre, com frete grátis, entrega no mesmo dia, bem-vindo ao mundo. Eu coloquei aqui, negócio, gente, tem um negócio, varejo é guerra, sabe? Não pensem que as pessoas elas estão preocupadas ali com a sua operação. Então, uma pessoa que estiver vendendo abaixo de mercado, ela pode estar comprando o mercado. Ela tem dinheiro em caixa ou ela está capitalizada, fez um levante de investimento e ela vai baixar aquele preço para comprar mercado, para formar uma base e depois ter um reposicionamento. É uma das estratégias. Pode ser o seu próprio fornecedor canibalizando o seu mercado. Então, às vezes, o fornecedor que você compra o seu produto está lá no marketplace vendendo direto ao consumidor final. O marketing, isso aqui é muito importante, gente, o marketing digital nem está contando aqui nos variáveis. Imagina que uma loja online, você precisa divulgar o seu produto. Se você não colocar um percentual de margem lá no variável, nos gastos variáveis e colocar uma linha ali de marketing digital, ou ele vai estar nos fixos, ou você vai ter alguma outra estratégia para trazer visitas para o seu site. Nem falamos de marketplace, hein? Marketplace às vezes cobra de 15% a 20% em cada venda realizada. Todos esses percentuais devem estar inseridos aqui. Trabalhar sem margem é pedir para não crescer. Sem crescer você se desgasta, o seu negócio não prospera. Então é importante você equilibrar essas margens. Se você está começando um negócio, você caiu no vídeo certo, porque você vai fazer do jeito certo. A gente vai olhar sobre ponto de equilíbrio e payback daqui a pouco, e isso vai ficar muito claro para você. Você pode fazer uma pesquisa rápida sobre impostos, os valores que você vai gastar, antes mesmo de começar, para saber se o seu preço de venda comporta a tua operação e se isso tem a longevidade necessária para o teu negócio prosperar. E aí, antes de você desistir achando que o e-commerce não é para você, você vai se inscrever no canal, porque aqui eu falo de coisas que eu vivo no dia a dia, são 8 anos empreendendo, então é diferente desses vídeos
X da internet, que a galera não tem operação, eu opero o dia a dia da VegPet e da Bicho Green. Você vai ter estratégias de produto A, B, C, produtos que têm alta demanda, produtos que não vão ter margem, produtos que você vai conseguir negociar melhor com o seu fornecedor. Você precisa compilar. Você pode ter precificação por categoria, você pode ter uma precificação por kit, por brinde. Muitas estratégias você pode criar. Planilha tudo antes para começar um negócio. Sabe aquele seu amigo que quer montar uma loja online? Manda esse vídeo para ele antes dele começar. E quanto maior for o seu faturamento nesse caso, maior é a diluição do custo fixo, por consequência, melhor a sua estratégia de precificação. Isso é algo vivo, por isso que você vai fazer o download, de tempos em tempos você vai revisitar seus números, vai atualizar, e se você estiver faturando mais, o teu gasto fixo vai estar menor, e aí você pode trabalhar com um markup mais ajustado para você ser mais competitivo, e isso você vai criando lá os seus mecanismos de trabalho. Ponto de equilíbrio e break-even. Vamos lá para essa parte do vídeo. E é nessa parte aqui, se você tá para começar um negócio, assiste, reassiste, calcula. Eu vou deixar um outro vídeo que eu falei só sobre margem, só sobre ponto de equilíbrio, como que você pode equilibrar as contas. É muito importante que você entenda esses conceitos. Se você ficar com dúvida, lembra lá de me mandar um direct, deixar um comentário aqui. Vamos crescer essa comunidade do e-commerce, de gente que sabe o que está fazendo, para a gente elevar o nível do mercado de vendedores online. Olha aqui, antes de eu entrar nessa parte de ponto de equilíbrio e break-even, você pode vir nessa aba de prova real, porque eu quero que você sempre faça isso. Toda vez que você precificar, você vai voltar na planilha e aí você vai colocar os percentuais de gasto variáveis, de gasto fixo, quanto você pagou no seu produto, para saber se o lucro líquido é realmente aquele que você desenhou para a sua operação. Ponto de equilíbrio. Quanto você precisa faturar para você conseguir pagar as suas contas naquele mês? Ou seja, você sair no 0 a 0. Ah, eu vou montar um negócio novo, eu vi uma oportunidade de mercado, eu sou muito esperto, muito inteligente, ninguém mais viu aquela oportunidade. Cuidado! Pega uma planilha, coloca lá quais são os seus gastos variáveis que você vai ter. Imposto, a mercadoria, a embalagem, o frete, o gateway, o marketing digital, tudo isso, o fulfillment, se você vai terceirizar a sua operação, você vai planilhar. Você vai chegar nessa margem de contribuição, que nada mais é você deduzir de tudo que você faturou, todos esses gastos variáveis, isso vai gerar um percentual. Você vai precisar de gastos fixos. Você tem um salário, que é o prolabore do sócio, que é diferente da distribuição de lucro. Eu falei um pouquinho só sobre isso. Se vocês quiserem que eu faça só um vídeo falando todas essas ferramentas mais financeiras de distribuição de lucro, de reinvestimento, de prolabore, deixa aqui nos comentários que aí eu gravo um vídeo só para falar sobre isso. Então você vai ter aluguel, luz, internet, contador, ferramenta. Vamos supor que isso dê R$10.000 por mês. Qual é o ponto de equilíbrio da sua operação? Você vai dividir, olha, o valor dos seus gastos fixos pela sua margem de contribuição. Isso vai te trazer um resultado de faturamento. Para essa operação, micro-operação, parar de pé no 0 a 0, sem você ter lucro nenhum, você precisa faturar R$ 34.482,76. Então, ponto de equilíbrio é sair no 0 a 0. Isso vocês precisam entender tão claro quanto a água, você conseguir fazer essas contas, você conseguir fazer essas análises. Vamos supor que nessa operação aqui, ao invés de você empatar no 0 a 0, você queira fazer um lucro de R$3.000. Então o que você vai fazer? Vai pegar os seus gastos fixos, vai somar esse seu lucro hipotético, você vai chegar num gasto aqui de 13.000. E aí você divide pela margem de contribuição. Eu faço ponto 29 e aí ele vai trazer o faturamento de R$ 44.827,59, ou arredondando 60. E aí você vai fazendo uma brincadeira aqui para você entender. Como que você vai saber quanto que você precisa vender no mês para chegar nesse resultado? Você vai olhar no seu simulador de precificação, mais ou menos qual é o seu ticket médio das vendas de categoria ou de produtos. Aqui no nosso exemplo está trazendo uma média de 157,14. Ah, legal. Então vamos voltar aqui, ó. Para eu conseguir faturar 34.482,76, eu vou dividir por 157, eu tenho que fazer 219 vendas no mês. Se eu dividir por 30, eu tenho que vender 7 vezes 0,3.
por dia. Então, antes de sair se iludindo, criando expectativas irreais, ou até mesmo às vezes você não está tendo resultado no teu negócio por conta dessa falta de planejamento e de organização financeira. Você precisa saber como calcular o preço de venda de forma correta. E aí, essa planilha, eu vou me repetir de novo, vai estar na descrição. Fechado até aqui? Gente, já tem um panorama incrível, geral, você já entendeu vários conceitos. Se você ficou com dúvida, tá falando aqui, ó, não tá falando ali, mas tá falando ali. Tire as suas dúvidas nas redes sociais, lá no meu Insta, que eu vou lá produzir as caixinhas, aí vocês mandam, ou coloca aqui nos comentários. O que é o tal do payback? Muito simples. Vamos supor que para montar esse negócio você precisou reformar um local, ou então um projeto visual para e-commerce, você fez um curso, contratou uma consultoria, enfim, você desenhou o seu projeto e ele custou 60 mil reais. O que você vai fazer? Quantos meses irão demorar para retornar esses 60 mil reais de capital investido que você está fazendo? Comparado a quê? A uma aplicação, por exemplo, financeira, que dê aí 0,5% ao mês descontado da inflação, para você ver se vale a pena seu projeto. Atenção ao fluxo de caixa, porque às vezes você fatura muito, mas o seu fornecedor ele faz com que você pague em 15 dias e você está recebendo o pagamento que você faz para o seu cliente em 30 dias, dependendo da negociação com o seu meio de pagamento. Você vai estar em fluxo de caixa negativo que pode quebrar seu negócio, mesmo vendendo muito. Atenção às margens, giro, validade dos produtos. Uma margem maior significa um risco menor para você, significa mais chance de você cometer erros. O mesmo trabalho de operar uma empresa com margem de lucro baixa é operar uma empresa de margem de lucro maior. Então, às vezes, a gente não faz o nosso dever de casa e isso vai te prejudicar no médio e longo prazo. Modelagem de negócio é mais importante do que a gente imagina. Isenção de algum imposto, fluxo de caixa positivo, como que você faz a escala de venda, se você faz Media for Equity, todos esses conceitos importam. E o meu objetivo aqui é compartilhar tudo que eu já vivenciei com vocês. E aí, curtiram o vídeo? Galera, deu um trabalhão montar esse vídeo. Faz a inscrição, deixa um comentário, compartilha com alguém. Isso ajuda o canal a ganhar relevância, o YouTube vai mostrar para mais pessoas. E eu vou pedir um favor, aqui na descrição tem um link que tem vários equipamentos que eu uso, várias referências, se vocês puderem, dá uma olhadinha. Se vocês forem comprar alguma coisa, usa o link da indicação, que também é uma forma de eu retornar financeiramente para esse projeto. Vocês dificilmente vão encontrar conteúdo gratuito desse porte por aí na internet. Meu objetivo é compartilhar o que eu vivo nas operações, ó. Até trouxe a matéria da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que fez um destaque bacana aqui nosso, falando das rações, dos projetos. Eu cheguei a comentar brevemente, eu dei aula na FIAP, na Metodista, já também palestrei na FGV, em várias faculdades de pós, MBA, aqui também tem outra matéria bacana. Então, é uma pessoa real que vive do negócio, falando sobre coisas que eu aplico no meu dia a dia, que dão resultado há 8 anos, para que você encurte muitos caminhos. Então o que eu peço é essa gentileza de vocês de compartilhar, curtir, se inscrever para seguir elevando o nível das pessoas que querem comercializar online, que querem prosperar em seus negócios. Acompanha também os vídeos dos livros, deixa aqui temas que vocês queiram que eu grave novos vídeos e a gente se vê na próxima semana.